recebe a todos para a abertura oficial do nosso curso de extensão, Ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença de todos os convidados, todas as autoridades que prestigiam esse momento. Queremos convidar, nesse momento, para compor a mesa, para darmos início, então, à nossa abertura, o professor mestre Gilson de Souza Costa, pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima. Com a nossa saudação, vamos recebê-lo. Obrigada, professor. Convidamos também, nesse momento, representando o senhor Raimundo, representando a Secretaria de Estado de Educação e Desporto de Roraima, senhor Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita. Certo, registramos, então, que foi feito o convite, mas eles não se encontram. Convidamos também para compor a mesa o professor Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Esse está online, está conosco. Já está aqui o professor Cleverson. Queremos convidar o professor Sérgio Luiz Lopes, que é coordenador das licenciaturas em Educação do Campo. Com alegria também vamos receber nosso professor Sérgio. Bem-vindo, professor. Convidamos ainda a professora doutora Raquel Endalécio Martins, que é uma das organizadoras desse evento também. Bem-vinda, professora. Registramos também a presença, está online, da professora doutora Regina Brito, coordenadora de cursos e eventos de extensão e docente do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também fará, em seguida, a cerimônia de abertura dessa nossa aula inaugural. Queremos convidar também para compor a mesa a professora Moema, professora também do curso de licenciatura do campo. Bem-vinda, professora. Recebamos com alegria. E queremos agradecer a presença dos professores também, professora Sheila, professor Claudimar, professor Rodrigo, e também agradecemos a presença dos demais docentes, discentes e do todo o público que acompanha a abertura desse evento pela nossa plataforma. Vamos passar agora a palavra para a professora Raquel, que é uma das organizadoras do curso, que fará aqui a sua saudação. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Eli. Queria agradecer especialmente a professora Elisângela, que fez aqui a abertura. A professora Elisângela é professora do curso de Pedagogia do SEDUC. Esse curso de extensão é um curso da licenciatura em Educação do Campo, das licenciaturas em Educação do Campo, uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas, antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer muito, muito o professor Guilherme, que esteve aqui toda manhã com a gente, o David, que ajudou bastante aqui na parte da transmissão. Muito obrigada. E na idealização desse curso, ele é um curso feito a muitas mãos, muitas mãos. A professora Moema está aqui comigo, representando os vários professores que participaram. São cerca de 40 docentes das duas instituições que trabalharam temas de literatura e de língua portuguesa, produção de texto. Então, obrigada, professora Moema, em nome de todos os professores que estão colaborando conosco. Esse é um curso híbrido, a gente está aqui no extremo norte do Brasil, e é a possibilidade que a gente teve. Teremos 3 encontros presenciais, esse é nosso primeiro, o segundo vai ser do dia 6 de abril, e o próximo dia 28 de abril. E esse curso teve 2 objetivos principais, né? O primeiro é trazer formação continuada para os nossos alunos e professores aqui do extremo norte, que carecem muito de formação. A gente tem aqui a graduação, mas a gente ouvia dos nossos alunos do curso de letras, pedagogia, mas principalmente educação do campo, reclamando possibilidades de aperfeiçoamento. E isso é uma tentativa de sanar isso. E a outra possibilidade é uma parceria mesmo, uma aproximação entre as duas instituições. A professora Regina Brito foi minha professora na graduação, foi minha professora na pós-graduação. Ela hoje é orientadora do meu esposo, que está aqui também e faz parte dessa interligação dos dois. O Luciano hoje ele representa as duas instituições,
porque ele faz parte do curso de doutorado no Mackenzie, está aqui como doutorando, mas também é professor da UFRR, aqui do CAP. Então, a ideia é aproximar essas duas instituições para produzir bons frutos. Eu queria agradecer muito o apoio do professor Gilson, desde o começo lá do projeto, quando eu ainda fazia parte da Câmara de Extensão, o do professor Sérgio, que apoia sempre a gente nas coisas todas, né, professor? Muito obrigada. E de cada colega que está aqui, porque, de verdade, esse é um curso a muitas, muitas mãos e um esforço coletivo. Eu queria agradecer. E eu queria, antes de passar a palavra para ele, eu queria dar a palavra para o Luciano, que está nessa representação das duas instituições. Depois eu devolvo para você, Eli. Eu quero agradecer o carinho de todos e dizer que estamos muito felizes de ter essa oportunidade de tê-los aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer muito à professora doutora Regina, que é minha orientadora, foi minha professora na graduação e para mim é uma honra fazer essa apresentação dela, que é uma pessoa maravilhosa e uma pessoa muito, muito estudiosa, muito competente, e também do professor Cleverson, que sempre também acompanhou ali o meu crescimento no Mackenzie. A Universidade de Mackenzie, ela fica localizada em São Paulo, e é o 4º curso que eu faço lá. Já fiz a graduação, depois o mestrado, também fiz um bacharel também, e agora o doutorado. Então, assim, e aqui na Universidade Federal, eu tenho essa grande honra de estar contribuindo aí como um servidor, né? Ali no colégio de aplicação, dando aula de língua portuguesa. Então, também faço parte aí dos corpos dos docentes que estão aí lecionando a língua portuguesa. Então, eu fico muito feliz e muito honrado de ter essa oportunidade. Apresentando, então, a professora Regina Pires de Birito, ela é doutora, mestre em Linguística pela FFLCH USP, tendo realizado estágio pós-doutoral da Universidade do Minho, que é em Portugal. Ela é professora adjunto 3 da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde maio de 2022. É coordenadora na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É coordenadora do Colégio Doutoral de Tordesilhas em Linguagens, Sociedades e Culturas desde 2018. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie no período de 2017 a 2022. Além do mais, é líder do grupo de pesquisa CNPq Cultura, Identidade Linguística na Lusofonia, vice-líder do grupo de pesquisa O Discurso Pedagógico de Paulo Freire, uma leitura coordenadora de Núcleo de Estudos Lusófonos do PPGL, da UPM, é membro também do Museu Virtual da Lusofonia, que está em Portugal, é membro também da Comissão para a Promoção do Conteúdo em Políticas Públicas da Abralim, pesquisadora do CLEPUL, que é o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Linguística de Timor-Leste, coordenadora de projetos de difusão linguística do português, junto à Universidade Nacional Timor-Lorosa, em 2004 e 2012, que também em Timor-Leste, e é coordenadora de programas, projetos e eventos do Decanato de Extensão da UPM de 2008 a 2015. Esse currículo é maravilhoso, faz parte de uma pessoa maravilhosa que assumiu aí me orientar. Então, assim, eu quero uma salva de palmas para essa professora maravilhosa. Professor Cleverson, o senhor nos escuta? A transmissão está chegando o som? Eu acredito que ele não esteja ouvindo mesmo. Professor Cleverson, o senhor nos escuta?
Saiu. Eu entrei por um outro dispositivo e agora eu... Eu entrei por um outro dispositivo. Me faço ouvir? Continuando, então, queremos convidar para fazer também a sua saudação o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é o nosso querido professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida. Perdão. Vou passar primeiro para o nosso pró-reitor de Extensão da Universidade Federal de Roraima, o professor mestre Gilson de Souza Costa, e em seguida faremos também a audição da saudação do professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida. Passando então primeiro para o professor Gilson. Luciana, eu li errado, desculpe. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar aqui o professor Cleverson, professora Regina, cumprimentar aqui os demais colegas da mesa, parabenizar e agradecer a professora Raquel pela iniciativa, a gente ter esse projeto aí de extensão, onde, ao mesmo tempo que une duas instituições, consegue também aproximar a Universidade Federal da educação básica. Então, foi uma decisão assim, muito acertada com essa iniciativa. Então, e a outra coisa, né, que a gente está em um tema que é o ensino da língua portuguesa e da literatura. Qualquer energia investida onde isso venha promover o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, onde venha promover aí, que venha incentivar a leitura, e eu acho que essa atitude merece todo o respeito e toda atenção, todo o apoio, porque, de fato, não apenas aqui em Roraima, mas a nível de Brasil, a gente tem uma ideia geral de que falta muito essa promoção à leitura, o que nos direciona para vários lugares a partir do momento que a gente começa a se aproximar dos livros. Então, isso, de forma profissional, futuramente, vem favorecer em todos os sentidos. Então, é desejar um bom trabalho a todos, parabenizar e dizer que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão está à disposição, e agradecer também aos colegas aí das outras instituições e dizer que a UFRR, por meio da Pró-Reitoria aí de Extensão, está à disposição. Obrigado. Muito obrigada, professor Gilson. Agora sim, vamos ouvir o nosso professor doutor Cleverson Pereira de Almeida, diretamente lá da Mackenzie, trazendo também a sua saudação. Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde a cada pessoa presente a este evento. Eu me faço ouvir? Sim? Então, eu tive que entrar num outro dispositivo, peço desculpas a todos e a todas, e que faço uma saudação muito particular ao professor Gilson, não é? Nosso colega pró-reitor aí da Universidade Federal de Roraima, e a cada um dos presentes, das pessoas presentes a esse, para nós, importantíssimo evento. Eu tento, às vezes, me conter no uso de algumas hipérboles, não é? Mas, para nós, é um evento importantíssimo. Essa parceria estabelecida só me leva a falar muito brevemente, não é? Com os presentes, com as pessoas aí presentes, de alegria, no sentido de muita satisfação e também de gratidão. Porque sempre que se estabelece uma parceria, eu só posso entender que há uma confiança recíproca que foi estabelecida. Então, uma confiança entre as partes, entre todos os atores envolvidos, e nós, nesse sentido, gostamos de acreditar que todos somos protagonistas. Protagonistas da Universidade Federal de Roraima, protagonistas também aqui do Mackenzie, protagonistas da rede estadual, da rede municipal, cada um que participa, não é, desta atividade, ora em curso, já está em curso, não é? Nós entendemos que tem um papel de protagonismo. E já caminhando para o final da minha saudação, mais uma vez, com muita satisfação e gratidão aos nossos parceiros, aos nossos colegas, professores e professoras, eu me lembro, e quero compartilhar convosco, de um professor que nos é muito querido, talvez alguns dos presentes conheçam, o professor Luiz Síveres. Ele é um estudioso da educação, não é? Ele está baseado em Brasília,
e ele escreveu um livro que talvez já seja considerado por algumas pessoas um livro um pouco velho, ainda que não tenha 2 décadas. É um livro deste século, é um livro deste milênio, não é? Mas é um livro que tem aproximadamente 15, 16 anos de publicação, e o título desse livro é Universidade, Torre ou Sino? Interrogação. É uma questão proposta no título. E alguns anos depois da publicação deste livro, mais recentemente agora em 2019, numa entrevista das muitas que o professor Síveres concede, em uma delas, esse título desse livro, este livro voltou, não é, à baila, e ele, em resposta a uma das perguntas, fez uma afirmação que eu quero dizer para vocês, a professora Regina já sabe disso, é uma afirmação que a mim me impactou muito e continua a me impactar, porque ele disse o seguinte, sobre o título deste livro, não é? Que o que dá sentido à torre é a ressonância do sino. E o que dá um sentido ao sino é a significância da torre. Então, nessa perspectiva, na qual eu creio, quero deixar isso bem claro aos presentes e, sobretudo, ao nosso colega, professor Gilson, não é? E a todos que aí estão, da nossa verdadeira, nosso voto, não é? Renovado de confiança de que essa atividade em curso e outras que podem ser daí derivadas e outras que possamos construir, elas estão em absoluta convergência, não é? Com este sentido de sermos torre, uma torre que tem um sino que ressoa por vezes em Roraima e por vezes aqui em São Paulo, por vezes no Timor-Leste, como também temos um projeto muito desafiador lá, também ligado à lusofonia. Eu quero crer que os colegas daí também têm essa perspectiva e nós haveremos, então, de continuar a fazer diferença junto às comunidades, junto às localidades e mesmo um pouco mais longe àquelas às quais nós estamos vinculados, associados. Mesmo a distância aqui de São Paulo geográfica para aí é um pouco grande, mas mesmo a distância recebam o meu abraço, também um abraço em nome do nosso magnífico reitor, o professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, também um entusiasta de iniciativas dessa natureza. E que tudo corra muito bem para todos nós, já também desejando a cada um e a cada uma um excelente final de semana. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, também. Nesse momento, nós desfazemos a mesa, agradecemos. Vamos fazer... então, vamos ouvir, estava aqui na programação também, a fala do professor Sérgio, coordenador do curso de licenciatura, Educação do Campo. Boa tarde a todas e todos. Quase esquecia de mim, né? Brincadeira, professora, brincadeira. Brincadeira. Inicialmente, cumprimentar o professor Cleverson, professora Regina e todos os demais da Mackenzie que está aqui com a gente. Quando a nossa mesa aqui, a professora Moema, que também é uma entusiasta, gostei do termo que o professor Cleverson usou. Também lembrar aqui do nosso reitor, professor Cleverson, o Geraldo Ticianelli, reitor da Universidade Federal de Roraima, um grande entusiasta da educação. O senhor está falando para um público, basicamente, aqui, que trata da educação do campo, das escolas do campo, estamos acima da linha do Equador, um estado pequeno, porém famoso agora mais ainda por uma maneira meio negativa, por causa do massacre ao povo de nossa ancestralidade, mas já estamos cuidando dessa parcela aqui acima da linha do Equador. Bastante quente por aqui hoje, né? A Raquel sofre um pouco com o companheiro que vem de lá, do Sudeste. A universidade não tem 50 anos, fazendo 33 anos. A educação do campo foi construída aqui a partir de 2010 e somente agora a gente consegue, de fato, ser reconhecido nos editais do estado de Roraima e etc.
Pois bem, eu sou o professor Sérgio, coordenador da licenciatura em Educação do Campo, com os colegas. Quando a professora Raquel trouxe, a professora Regina trouxe a proposta para a gente, para os professores que estão aqui da licenciatura em Educação do Campo, coordenadora pedagógica, a professora Sheila, o geógrafo também recém-chegado de Sampa, Rodrigo, que passou no concurso recente, a professora Moema, que está na mesa com a gente, faz parte do projeto, o professor Gilson, que sempre pró-reitor e sempre nos apoia. E uma coisa me chamou a atenção, a ideia de, e é um pedido pessoal do reitor, qualquer coisa que una forças, por ser uma universidade nova, a gente acredita que há espaço para todo mundo, menos disputa e mais espaço, e quando a professora Raquel apresentou a proposta para a gente ficou muito feliz, e para minha surpresa, como coordenador, em 6 horas já não tínhamos mais vagas para a proposta inicial. A professora Raquel, com as demais colegas do projeto, iniciaram uma luta junto à praia para poder conseguir o material, para poder conseguir que o público tivesse presente, para que todos participem, e a gente está muito feliz aqui com essa parceria com vocês, tá bom? Então, acho que é isso, e boa tarde mais uma vez a vocês aí, 1 hora menos aqui, acima da linha do Equador. Boa tarde a todas e todos, e bom curso. É importantíssima essa temática da língua portuguesa, numa universidade que eu diria que não tem tantos projetos de extensão que trata da questão da língua portuguesa. Então, um abração para vocês aí, professora Regina, professor Cleverson, os demais e todos da mesa aqui. Ok? Obrigada também, professor Sérgio. E sim, finalizando, fazendo sua saudação, convidamos também a professora Moema, também professora do curso de licenciatura em Educação do Campo, também para fazer a sua saudação. Obrigada, professora Elisângela. Gostaria também de reiterar os meus agradecimentos da boa tarde ao pessoal que está conosco de São Paulo e aos presentes, cumprimentar também a mesa, dizer que foi uma oportunidade da Raquel, quando ela fez esse convite, de trabalhar com temáticas, né? Eu particularmente vou falar dos estudos literários, o quanto é importante a gente ter espaço de elaborar, realizar projetos para trabalhar com letramento literário. Eu e a Raquel temos um grupo de pesquisa com essa temática, a gente vem desenvolvendo trabalhos relacionados à questão do letramento literário, e essa é mais uma das atividades que estamos realizando por meio do grupo de pesquisa também. Gostaria também de registrar que a Raquel nos deixou muito à vontade na construção das emendas, das propostas das atividades, e isso foi muito positivo, e eu tenho certeza que os participantes irão se interessar pela atividade e que a aprendizagem será significativa para todos vocês. Boa tarde, muito obrigada. Prazer estar com todos vocês aqui hoje. Bom, gente, a gente vai encerrar essa parte mais formal, né, da mesa, agradecendo de novo muito o apoio do professor Gilson, do professor Sérgio, da professora Moema, representando todos os professores que participaram do curso, do professor Luciano, que é meu marido, que é professor e que está lado a lado o tempo todo, ajudando, da professora Regina, que nos acompanha já, não vou falar que são mais de 20, mas são mais de 20 anos, já acompanhando a gente. E muito obrigada, professor Cleves, pelo apoio. E agora a gente vai encerrar essa primeira parte para começar com a conferência da professora Regina. Eu vou passar a palavra para ela. O Luciano fez uma breve apresentação do currículo dela. Ela tem sido nossa parceira, acho que nos últimos 2 anos. A pandemia que a gente teve trouxe essa possibilidade de aproximar mais as pessoas, né? Ela colaborou em algumas das nossas aulas. E eu vou passar para você, Regininha. Como é tão querida, a gente chama de Regininha, foi nossa professora, está com você a palavra. Muito obrigada. A mesa está à vontade, tá bom? Boa tarde a todos. Enquanto a mesa se desfaz, eu vou agradecendo, primeiro, ao professor Cleverson, que é o nosso pró-reitor e que abraça todas as nossas iniciativas aqui pelo lado da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, em seguida, já vou dizendo também o meu agradecimento ao professor Gilson,
Gilson, que do lado de lá, acima do Equador, também acabou acolhendo e aceitando a nossa participação, como já vem aceitando, né, como disse a professora Raquel, ao longo da pandemia, muitas atividades que nós pudemos fazer em conjunto, não só na extensão, mas também no ponto de vista da pós-graduação. Então, nós temos aí uma interface muito grande, sustentada no tripé das universidades, do ensino, a pesquisa e a extensão. Então, agradeço bastante, fiquem todos muito à vontade. Agora, a gente vai falar do nosso curso de extensão. A primeira aula que nós vamos tratar com os professores é justamente a questão da lusofonia, que seria o tema de fundo que norteia essa nossa proposta do curso de extensão, né? O ensino de língua portuguesa e literatura. Quando a professora Raquel, né, e eu começamos com essa ideia, foi justamente no sentido de trazermos diferentes possibilidades de olhar para a língua portuguesa, tanto do ponto de vista das questões linguísticas, eminentemente, mas também das questões ligadas aos estudos literários e a todas as possibilidades que nós temos, né, de trabalhar a literatura. Então, é uma honra para nós, é um prazer imenso, eu gostaria muito de estar aí com vocês, né, eu já falei isso várias vezes para a Raquel, para o Luciano, que o ideal seria nós termos aí um contato muito pertinho, né, para que o café pudesse ser compartilhado também, não só virtualmente, mas a gente há de encontrar uma forma de fazer um encontro desses em algum momento, né? Então, é um desafio a organização desse curso, eu vou falar 5 minutinhos sobre isso e depois a gente já começa, não sintam como uma aula inaugural, mas como uma aula em que nós possamos dialogar, como tem que ser, né, na perspectiva da extensão e comunicação, da extensão e diálogo, né, e a língua portuguesa está aqui para nos propiciar isso, né? A extensão, ela precisa ser esse instrumento de inserção social, de aproximação entre universidades e comunidades, reforçando o nosso compromisso social, solidário e também cultural, né? Então, é por aí que a gente vai pensar a concepção desse curso. O desafio foi grande, porque a ideia era que a gente tivesse a possibilidade de criar um curso de extensão semipresencial mesmo, nós não queríamos que fosse alguma coisa totalmente online, nós sentimos muita falta, né, de estarmos juntos, de poder olhar para a cara dos nossos alunos. Agora, por exemplo, eu fico meio perdida, né, quando não posso olhar para a cara das pessoas com as quais eu estou falando, eu estou dialogando com vocês e estou tentando imaginar que vocês estejam aí empolgados, né, para a gente caminhar juntos um pouco, para nós trocarmos as nossas experiências, porque falar de língua, né, falar de sala de aula, é falar daquilo que nos move dentro da profissão que todos nós escolhemos, não é? Porque no fundo, mesmo a pessoa sendo pesquisador, CNPq, não importa, né? O que importa é que, na verdade, nós somos professores, a nossa essência é o magistério. Então, estou aqui como uma professora e uma professora que é muito feliz por ser professora, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra na nossa profissão. Então, fiquem aí com o meu registro de lamento de não poder estar perto de vocês, tá bem? Eu quero ainda agradecer a Raquel e ao Luciano por essa parceria. Como a Raquel falou, são muitos anos de parceria. Eu vi esses dois meninos crescendo, né, e se transformando em professores, pesquisadores e extensionistas. Não é? Então, eu tenho que registrar esse dado também. Bom, mas acho que agora é melhor começar a dar aula, né, Raquel? Senão daqui a pouco a Raquel vai puxar minha orelha. Estamos ansiosos aqui, Regininha. Pois é. Olha, Raquel, você fica à vontade para me interromper se precisar. Se algum professor quiser falar alguma coisa, você, por favor, você e o Luciano, interrompam, que é para a gente poder tentar fazer assim, alguma coisa muito próxima. Eu gostaria que vocês sentissem que eu estou
e que eu gostaria de estar aí junto de vocês para a gente poder aprender juntos e trocar juntos e assim por diante, tá bom? Então, fiquem bem à vontade. Raquel, você já sabe, né? É só entrar falando que está tudo bem. Tá certo. Bom, o tema que nós escolhemos, então, é lusofonia e sala de aula interfaces. Lusofonia porque a nossa perspectiva é uma perspectiva que parte da questão dos estudos que se sustentam na língua portuguesa. Quando nós usamos a palavra lusofonia, de forma alguma nós estamos evocando uma superioridade do povo luso. Todo mundo sabe, né, que o luso significa o povo português. Mas não é disso que nós falamos. Nós falamos, na verdade, de uma língua que é falada em diferentes partes do mundo. Né? Nós temos aí a língua portuguesa espalhada pelos diversos continentes, não é? E falar de lusofonia é falar das diferentes formas, das diferentes maneiras de uso dessa língua portuguesa, né? Das diferentes formas de apropriação dessa língua. Cada povo, numa dada comunidade, usa a língua portuguesa de acordo com as suas necessidades, né? Com seus interesses. Se eu olho para o Brasil e vejo uma diversidade imensa de usos da língua portuguesa, e vejam, a diversidade não tem nenhum aspecto negativo. Ela, ao contrário, é totalmente positiva. É a diversidade que garante a força da língua portuguesa, a manutenção da língua portuguesa e a importância de nós estudarmos, divulgarmos e promovermos a língua portuguesa como um elemento importante na vida de cada cidadão, eu vou usar a palavra de novo, lusófono. Creio que vocês perceberam que no slide anterior, depois, se vocês quiserem, esses slides ficarão disponíveis para vocês, tá? Mas eu usei a palavra lusofonia, lusofonias. Por quê? Porque, na verdade, o som da língua portuguesa, quando eu falo lusofonia, eu estou falando dos sons do português. Esses sons são muitos, né? As realidades da língua portuguesa são muitas, portanto, é lusofonias, né? São esses vários sons. E a gente rouba essa palavra do Mia Couto, que é um escritor moçambicano, que praticamente todo mundo deve ter já ouvido falar, e ele diz assim: acho importante questionar a ideia da lusofonia no singular e perceber que o conceito é plural. Existem lusofonias. E é sobre isso que o nosso curso vai se assentar, nos diferentes sons, tons e significados que a língua portuguesa, na sua riqueza da diversidade, acaba propiciando para todos nós. Estou mudando aqui de slide. Uma possibilidade, né, da gente definir a lusofonia seria a gente pensar que ela é um sistema de comunicação. Um sistema de comunicação linguístico-cultural. Por quê? Porque a gente nunca consegue falar de língua sem falar da cultura que a sustenta, que a decora, que a envolve. Então, falar da língua portuguesa, por exemplo, no contexto brasileiro, significa falar também das diferentes culturas que em cada localidade do nosso país usam a língua portuguesa de uma maneira singular. Né? São expressões de léxico que são diferentes, é o sotaque que muda também, mas, independentemente disso tudo, eu estou diante de uma mesma língua. É o português. Eu posso não saber o sentido de uma palavra, mas eu reconheço que aquela palavra é uma palavra da língua portuguesa. Então, falar de lusofonia é falar desse sistema de comunicação linguístico-cultural no âmbito da língua portuguesa e nas suas variedades linguísticas. Eu falo das variedades dentro do Brasil, mas eu também falo das variedades que se colocam fora, em outros espaços de língua portuguesa. Seja onde o português é a língua materna, né, ou língua oficial, ou ainda quando ela pode ser
somente uma língua cooficial, como a gente vai poder conversar. Então, isso significa dizer que a lusofonia ela traz uma identidade cultural que é partilhada por um conjunto de países, né, que tem uma história comum. Nós temos um passado comum, nós temos uma história comum. E por uma língua que, na verdade, é rica, porque ela se enriquece da própria diversidade. Tá? Por que a língua portuguesa tem destaque no mundo? Ou deveria ter um maior destaque ainda? Porque ela se enriquece pela diversidade, pela possibilidade de ser múltipla. Vamos ver se o slide aqui muda também. Bom, e aí, pensando nesse conceito de lusofonia que se espalha pelo mundo, que dá conta do Brasil, por exemplo, mas também dá conta de Portugal, dá conta de Moçambique, de Angola, de Timor-Leste, como foi citado aqui, eu tenho que pensar no lugar e nos lugares do português no mundo. Vamos lá. Se eu quiser, né, num primeiro momento, pensar nos lugares do português, é uma perspectiva simples. Eu posso olhar para o mapa do mundo e verificar quais são os países que têm o português como língua oficial, por exemplo. Então, eu tenho o Brasil, eu tenho Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Timor-Leste, que fica lá na Ásia, e tenho aqui a Guiné Equatorial, que, embora seja um país de língua oficial portuguesa, não teve a colonização dos portugueses. Mas, vejam, eu tenho esses outros espaços que são lugares do português. Mas não são só esses lugares também. Está pequenininho, mas se vocês pudessem enxergar, eu tenho assim umas pontinhas que são umas estrelinhas espalhadas pelo mundo, que são lugares do que a gente chama da grande diáspora da língua portuguesa. Então, por exemplo, eu tenho uma grande comunidade de falantes de português no Japão, na Austrália, na Venezuela, no Canadá. Então, eu tenho os diferentes lugares do português, seja da sua oficialidade ou não. Uma outra perspectiva também é falar do lugar. Então, quando eu falo de lugares, eu estou falando, então, do ponto de vista da geografia mesmo, né? E quando eu falo do lugar, eu posso pensar, por exemplo, na questão dos ranqueamentos, né? Que posição a língua portuguesa ocupa naqueles rankings que se faz sobre a quantidade de falantes de uma dada língua, né? O português fica, né, numa amálgama aqui que a gente chama, que a diferença entre uma língua e outra é muito pequena, mas eu estou aqui, né, praticamente num quinto lugar, né, dividindo assim com o árabe, com o bengali, com o francês, com o russo. Nós estamos nessa zona aqui que equivaleria a um quinto lugar de língua no ranqueamento de línguas mais faladas no mundo, sendo superados apenas pelo inglês, pelo mandarim, pelo hindi e pelo espanhol. Tá? Então, isso dá um caráter para o português de uma grande importância. Ser a quinta maior língua falada no mundo significa que a gente poderia, ainda mais entendendo que o português é uma língua que se espalha em continentes diferentes, é uma língua que economicamente deveria ser melhor explorada, por exemplo. Tá? O português, ele é também conhecido como uma língua internacional. Por quê? Porque a gente precisa que o português saia desse pequeno universo fechado da lusofonia e que se expanda para o espaço global. E algumas iniciativas têm acontecido nos últimos anos. Né? Então, por exemplo, as conferências que aconteceram em Brasília, em Lisboa e em Timor-Leste sobre o futuro da língua portuguesa. São conferências que reúnem pesquisadores que vão determinar que
passos concretos podem ser dados para difundir a língua portuguesa. Tá? Então, por exemplo, uma política melhor de editoras, né, que as editoras tenham uma sustentação, um apoio dos seus governos para que mais obras possam ser publicadas, principalmente no contexto africano de língua portuguesa. Aqui no Brasil, a gente pode ter dificuldades com editoras, mas no caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, você vai ter ainda uma precariedade maior. Normalmente, os livros têm que ir de Portugal ou do Brasil, que fica mais caro ainda. Quer dizer, o acesso à informação em língua portuguesa precisa ser fortalecido. E essas conferências, elas são importantes para isso, né? A gente também tem livros, por exemplo, esse do Luiz Reto, que vai falar do potencial econômico da língua portuguesa. Quer dizer, a língua portuguesa também pode dar lucro. Como a língua portuguesa pode dar lucro? O que a gente pode fazer? Que tipo de produtos culturais a gente pode vender para aumentar esse lucro da língua portuguesa? Então, quando nós exportamos músicas em língua portuguesa, quando nós exportamos novelas, filmes, né, nós estamos reforçando o valor econômico da língua portuguesa. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós mesmos, muitas vezes, desvalorizamos a língua portuguesa em detrimento de línguas estrangeiras, por exemplo, né, o inglês. A gente precisa fortalecer, né, que o que é produzido em língua portuguesa é importante para quem fala a língua portuguesa. Né? Muitas vezes, a professora Raquel, os outros professores que estão aí, são instados a escrever ou publicar em outra língua que não seja o português. E eu sempre me pergunto, por que eu tenho que publicar um texto que trabalha, por exemplo, com variação linguística do Brasil, em uma língua que não seja a língua portuguesa? Para quem interessa estudar a variação do português do Brasil? Olha, para outros falantes de língua portuguesa, em primeiro lugar. Se outros falantes de outras línguas se interessarem pelo tema, isso significa que eles também conhecem a língua portuguesa para serem capazes de ler um artigo nessa direção. Então, uma das questões que a gente coloca é a importância da língua portuguesa como uma língua internacional, mas que também tem que partir da nossa valorização dessa língua, tá? Que é algo que tem ficado um pouco para trás, né? Outras realidades possíveis para essa transformação do português como língua internacional é, por exemplo, o Museu Virtual da Lusofonia. Vocês podem entrar no site Museu Virtual da Lusofonia, www.museuvirtualdalusofonia.org, e vocês vão ter acesso a informações como desde textos até imagens, músicas, representação de festas de diferentes localidades dos espaços de língua portuguesa. E aí aqui eu deixo um convite para que vocês também, se houver interesse institucional, se associem ao Museu Virtual da Lusofonia para alimentar esse museu com dados que vocês podem mostrar do contexto que vocês vivem, muito peculiar, aí em Roraima. Tá? Então, fica aqui, professora Raquel. Estou falando professora Raquel porque é a única pessoa que eu estou vendo aqui no meu computador, mas eu estou falando isso em nome de todos aí. Se alguém tiver interesse de uma aproximação com o Museu Virtual da Lusofonia, a gente pode facultar essa ligação. O Museu Virtual da Lusofonia, ele é uma criação da Universidade do Minho, em Portugal. Foi criado pelo professor Moisés Martins, mas ele é uma unidade cultural da própria Universidade do Minho. Então, é interessante, né, estabelecer uma ponte, porque o acesso é livre, é grátis, e você pode, além de contribuir para que o mundo conheça as produções de vocês também terão acesso a produtos, né, de diferentes partes do espaço da lusofonia. E o Museu da Oi, querida. Ótimo. Você falando do Museu Virtual da Língua Portuguesa aqui. Eu fiquei pensando em algumas coisas, queria que a gente começasse já a conversar sobre isso, né? Claro. Aqui a gente está em Roraima. Roraima é uma região de fronteira. A gente tem muitas comunidades indígenas com línguas indígenas aqui. E isso é muito forte para a gente. Vários dos nossos alunos têm a língua portuguesa, às vezes, como segunda língua.
A gente tem uma migração venezuelana, sobretudo, né? Mas também temos outros migrantes muito fortes aqui, em que o ensino de língua portuguesa vai para segundo plano também, como segunda língua. Sim. E aqui nossos alunos estão lidando com tudo isso, né? Fronteira, muitas línguas, muitas culturas. Você disse que a língua está associada à cultura sempre. Então, tenho duas coisas para a gente pensar, ou para perguntar. Primeiro, como é que a gente trata essa língua portuguesa que tem várias caras aqui? Como é que a gente ensina? Porque o que eu vejo dos alunos que vêm para a sala de aula é uma perspectiva muito tradicional do ensino da língua. Uma perspectiva bem rígida, do ensino de língua aqui, bem tradicional mesmo. Seguir a gramática tradicional, né? Desculpa, Raquel, fala. Imagina, a gramática tradicional, essa gramática tradicional, gramática normativa, de certo ou errada, mas até de metodologias de ensino muito tradicionais também, nessas duas vertentes. E como é que a gente podia contribuir efetivamente com esse museu virtual? Porque nas aulas a gente vê termos diferentes, uma característica muito própria aqui de Roraima, né? Até o fato de eu falar Roraima é muito próprio daqui. Eu vim para cá falando Roraima, Exato. E hoje eu falo Roraima. Eu fiquei treinando ontem para ver se eu falava certo, se eu falava com sotaque de Roraima, porque eu também falo Roraima, e eu fico me corrigindo aqui, porque não é, né, não devia ser. Ou então, do ponto de vista linguístico, tanto eu posso dizer com Roraima quanto Roraima, desde que ninguém fique bravo comigo, porque a língua é justamente, a gente fica bravo, né, aqui, Regininha. Vocês ficam bravos? Então Sim. Quase todo mundo falou que fica bravo se falar Roraima. Oh, meu Deus do céu. Eu vou tentar. Eu estou me controlando, mas Bom, vamos lá. Partindo dessa questão do Roraima, né, a gente tem aí uma perspectiva de escolha de grupo, né? A norma da língua, ela surge porque houve uma escolha, né? A língua, ela é livre. A língua me dá todas as possibilidades que eu queira de usar. Então, eu posso falar, por exemplo, feliz e infeliz. Se eu for falar contente, qual é o antônimo de contente? Quem consegue falar, Raquel, para mim? Qual alguém falou aqui para mim triste, alguém falou descontente, mais alguma coisa? Alguém falou e eu não ouvi. Bom, temos triste e descontente. Pronto. Alguém falaria incontente? Não. Não. Por quê? Até infeliz daria certo, falaram aqui, mas incontente não dá certo. E eu falaria desfeliz? Desfeliz? Não, né? Por quê? Veja bem, a língua, ela me dá todas as possibilidades. E a gente usa de acordo com um costume. Porque nós estamos acostumados a falar feliz e infeliz, contente, descontente. Se eu inverto os prefixos, parece que eu estou falando um absurdo, não é? Mas não, é só um costume dos falantes. Quer dizer, a língua, coitada da língua, ela me enche de possibilidades. Mas a comunidade escolhe um uso. É o que aconteceu com Roraima e Roraima. O uso, né? O uso é que faz com que seja preferida uma forma e não outra. Isso significa, numa perspectiva de gramática tradicional, que a forma preferida é a correta e a outra seria incorreta, que são termos que, do ponto de vista da linguística, a gente não deveria usar, né? A língua é viva, a língua ela é dos falantes. Eu poderia fazer as combinações que eu quiser, mas se eu falar desfeliz ou incontente, vão me acusar de maluca, a menos que eu esteja fazendo um texto literário, por exemplo, Guimarães Rosa, né, que consegue fazer essas subversões na língua. Mas por que ele fez a subversão? Na verdade, ele não fez a subversão. Ele só escolheu uma forma que não era o padrão. Então, uma das questões que a gente tem que pensar é por que a gente ensina a gramática normativa? A gramática normativa é olha o nome dela, norma, né? Quando a gente tem uma norma, um conjunto de normas, todo mundo tem que seguir aquela norma. Isso significa que a língua teria que ser
homogênea, e a língua, na verdade, ela é heterogênea, né? A minha formação é da linguística, então, quando eu venho da linguística, eu tenho que entender que a gramática normativa é um uso possível de todos os outros usos que a língua oferece para mim. Então, numa sala de aula, por que eu sou obrigada a ensinar para o aluno a gramática normativa? Porque se eu não ensinar para o meu aluno, né, o uso gramatical normativo, eu vou estar tirando desse aluno o direito a aprender essa gramática normativa que vai ser cobrada num concurso público, que vai ser cobrada no Enem, que vai ser cobrada para ele entrar na universidade. Por quê? Porque os outros usos da língua a gente tem no nosso cotidiano. O que a gente precisa mostrar para o aluno é que a gramática normativa é mais um uso possível, e não o melhor. Eu não posso fazer com que o meu aluno se sinta um inferior por não usar determinados padrões da dita norma culta. Mas ele precisa perceber, né, que existe uma outra norma, que é uma norma chamada norma de prestígio, que vai ser usada, por exemplo, para ele assumir um determinado cargo, para ele poder entrar na universidade, ele precisa tirar a nota X, então ele vai usar essa gramática normativa. Então, a ideia não é eliminar a gramática normativa, mas é mostrar que ela é uma possibilidade de uso, e mais, que o professor na escola não pode negar ao aluno o direito de aprender a gramática normativa, porque depois ele vai ser cobrado disso lá fora. E ele vai lembrar daquele professor que devia ter mostrado para ele. Por que eu falo mostrado? Porque eu tenho que mostrar essa forma como mais uma forma, e não como a única, e não como exclusiva. Eu não sei se eu viajei aqui na resposta, Raquel, mas é um ponto que eu acho mais importante quando a gente fala de sala de aula, é trabalhar com a realidade linguística do aluno, aquilo que ele traz, o contexto sociolinguístico que ele vive, e falar para ele, olha, para ascensão social, existe, né, uma norma de língua que você precisa conhecer. Mas você também vai saber quando você deve usar essa língua. Tem um livro do professor Evanildo Bechara, que se chama Ensino da Língua, Gramática ou Opressão. E nesse livro, é um livro pequenininho, vocês encontram em PDF, ele vai dizer, olha, eu preciso conhecer todas as possibilidades da minha língua, ou o maior número de possibilidades possível. E isso é como eu abrir um guarda-roupa. Eu vou ter diferentes possibilidades de usar uma determinada roupa. Eu posso pôr uma blusa preta, uma vermelha, uma amarela, uma verde. Eu tenho ali uma possibilidade de escolha. Então, a primeira coisa, eu tenho que enxergar a língua como essa possibilidade de escolhas. E eu escolho uma para usar num determinado momento, e aquela tem que ser adequada ao momento. Então, ninguém aqui vai para a praia de terno e gravata, não é? E com a língua funciona do mesmo jeito. Há momentos em que eu sou obrigado a usar um registro mais formal. Não sei se vocês perceberam que no começo eu falei, isso não vai ser uma aula inaugural, não é uma conferência, é uma aula. Por quê? Porque a linguagem da aula é diferente de uma linguagem numa conferência. Numa conferência, eu falaria o tempo todo, não teria nenhuma interferência com ninguém, procuraria usar um vocabulário mais, digamos assim, sério, mais... a palavra bem não é culta, mas eu não teria um relaxamento da linguagem, como eu posso ter no momento de sala de aula em que eu estou dialogando com vocês. Raquel, falei demais, era isso? Eu acho a primeira que sim. parte. Gente, o que vocês acharam? Ficou claro o que a professora falou? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Vocês Raquel, podem interromper também, para interromper a professora para fazer perguntas. Com certeza. Raquel, fala para mim se eles estão com cara de sono. Olha, apesar eu não de vejo 2h30 ninguém. da tarde, não estão ninguém com cara de sono, estão interessados. Depois do almoço, tem café. Aproveitando, gente, tem café, bolo, pão de queijo. Fiquem à vontade, tá bom? Nossa, que delícia. Sabe o que eu tenho aqui, gente? Um copo d'água. Eu tenho água. Ó. Eu falei para você vir para Roraima, Regininha. Falei que ia ver até a passagem.
Bem que eu queria. Quem sabe, né, no encerramento a gente vai e faz uma festa aí, todo mundo junto. Olha só. Né? Tem pergunta, Bom, Darlene? Rapidinho, temos uma pergunta. Tá bom. Darlene, nossa mestranda, monitora do curso também. Opa, fala, Darlene. Boa tarde, professora. Boa Então, a minha tarde. pergunta é porque, né, tá aí dizendo língua portuguesa como língua internacional. Aí eu queria entender melhor como que acontece essa consolidação de uma língua para ela ser considerada uma língua internacional e se tem alguma relação com esse novo o acordo ortográfico, né, que o Brasil faz parte e essas mudanças que tiveram nos últimos 10 anos, né? É isso. Tá. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? O que é uma língua internacional? É uma língua que se mantém forte diante de outras línguas, quer dizer, é uma língua e que carrega valores que me eximem, quer dizer, que façam com que eu não precise o tempo todo traduzir essa língua. É uma língua que produz ciência. É uma, por exemplo, com a Covid-19, o Brasil também ajudou na produção de vacinas. Né? Esse conteúdo produzido, ele teria que ter sido divulgado em língua portuguesa, porque é uma língua internacional de ciência também. Né? Mas ele foi, num primeiro momento, divulgado em inglês, mas, na sequência, muita coisa já foi publicada acerca da eficácia das vacinas, do trabalho do Butantan, com a língua portuguesa. Uma língua internacional é essa língua que consegue mostrar que ela tem um valor econômico, que ela pode competir com outras línguas no mercado global. Então, eu produzo músicas, então, por exemplo, uma cantora como a Anitta, ela faz sucesso cantando em espanhol, em inglês, mas também ela canta em português. Isso é tentar colocar o português, né, no seu espaço de língua internacional. Tá? Deixa eu ver, qual era a outra parte da pergunta? Eu me perdi agora. Regininha, só um pouquinho, temos mais perguntas. Calma aí. Barulhinho. Me ajuda aí, Raquel, qual era a outra parte? Eu perdi, eu estava anotando aqui e perdi. A outra pergunta que a Darlene fez foi assim: essa língua é portuguesa internacional. Ok, mas que relação essa língua internacional tem com o acordo ortográfico, nosso último acordo ortográfico? Ah, é verdade. Olha, o acordo ortográfico, o nome dele é bem simples, é acordo ortográfico. É só um acordo que mexe com a ortografia. Não é nenhuma reforma na língua, não é nada disso. Ele simplesmente uniformizou algumas grafias, né, no espaço da língua portuguesa. Do ponto de vista dos brasileiros, gente, isso pouco interferiu. Né? É mais complicado para os outros países, então Portugal e os outros países que seguiam a ortografia de Portugal. Então, isso é bem interessante a gente pensar. O Brasil tinha uma ortografia, Portugal e os outros países de língua portuguesa tinham outra ortografia, porque Angola, Moçambique, Timor, Cabo Verde, Guiné-Bissau seguem a ortografia de Portugal. Tá? O que foi o bendito do acordo ortográfico? Foi tentar, né, de alguma forma, estabelecer alguns paralelos e uniformizar algumas questões de ortografia. Tá? Então, eu não vejo nenhum problema nessa questão. Na verdade, eu acho que, como a Darlene associa essa questão ao papel do português como língua internacional, eu acho que o acordo ortográfico ele acaba propiciando, né, um elemento muito positivo, que é, se eu tenho só uma norma escrita da língua portuguesa, eu posso ser uma língua de trabalho na ONU. Por quê? Porque se você tem um documento na ONU que vai ser traduzido para o português, você vai falar, é o português de Portugal ou é o português do Brasil? Ora, né? Isso significa uma perda de economia e um certo desprestígio da língua. Quando, né, você tem esse acordo ortográfico, então você tem o português numa posição de língua de trabalho das Nações Unidas, porque agora as atas podem ser escritas nessa ortografia comum dos países de língua portuguesa. Então,
Eu sei que na época, e depois ainda hoje, né, porque o acordo ele é de 99, muitos talvez nem tivessem nascido, até hoje ainda fica essa polêmica de o absurdo que foi. Não é um absurdo, é simplesmente um ajuste que a gente fez na forma de escrever determinadas palavras. As palavras não morreram, as palavras não foram substituídas, nada disso. O que houve foi essa uniformização, né, ou tentativa de uniformização. Vocês devem ler por aí que os portugueses são muito resistentes. Por que eles são muito resistentes? Porque a maior parte do acordo, na verdade, replica o uso que nós brasileiros fazemos da língua portuguesa. Tá? O que é muito natural, porque, afinal de contas, nós somos mais de 220 milhões de pessoas. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Tá? Moçambique deve estar beirando os 40 milhões. Nós temos assim, um volume, né, de uso da língua, de circulação dessa língua muito maior. Uma outra alternativa do acordo ortográfico que eu vejo é, por exemplo, facilitar a circulação de livros, revistas. Por quê? Porque se você escreve numa norma comum a todos os países, esse material pode circular tranquilamente em todos os países de língua portuguesa. Antes do acordo, por exemplo, nós temos aqui no Mackenzie um convênio com a Universidade Nacional do Timor-Leste desde 2001. Tá? Antes do acordo ortográfico, e até que o acordo se consolidasse, então, 2012, mais ou menos, eu não podia pegar, por exemplo, o material didático do Brasil e mandar para o Timor. Eu podia, mas eu ia causar um grande problema. Por quê? Porque lá eles usavam a ortografia segundo Portugal. Se eu mando um livro didático com a grafia do português do Brasil, imagine a confusão na cabeça das crianças. Tá? Então, o acordo ortográfico, ele também tem esse aspecto econômico. Eu posso fazer circular, por exemplo, material didático entre os países de língua portuguesa, porque eu vou ter ali uma uniformidade de grafia. Né? Do ponto de vista da temática, é fantástico, porque a gente pode propiciar trocas, né, de contextos, de realidades em que o português se manifesta. Então, um livro produzido no Brasil pode trazer muita curiosidade quando levado, por exemplo, para Timor-Leste, onde, por exemplo, o Timor não tem trem. Então, eu vou mostrar para eles uma realidade que tem aqui no Brasil. É uma ampliação de conhecimento cultural, que tem a ver com a outra pergunta da Raquel, que é língua e cultura têm que andar sempre juntas. Tá? Então, não sei se respondi direito à questão do acordo ortográfico, mas pelo menos essa é a minha perspectiva. Tá? Eu não vejo como um problema. Os portugueses ficam mais bravos, mas nós aqui nem devemos ficar zangados, porque, afinal de contas, é mesmo um ajuste, e é um ajuste que interfere muito mais, né, lá do que cá. Bom? Regininha, antes de você voltar a falar, temos mais uma pergunta aqui com a professora Moema. Manda. Raquel, você só fica controlando qual é o tempo, tá bom, da aula, tá? Porque senão você já sabe, você já me conhece, né? Boa tarde novamente, professora Regina. Eu sou a professora Moema, divido a cadeira de letras junto com a Raquel na licenciatura em Educação do Campo. E eu, na realidade, tinha um comentário e uma pergunta para fazer. O comentário é em relação a essa seleção linguística que muitas vezes a senhora mesmo citou essa questão na sua fala, né? Colocar que essa seleção linguística, ela também é uma seleção política. Quando nós escolhemos uma palavra em detrimento da outra, isso é uma escolha também política. E devemos contextualizar, né, essa questão de que o exemplo foi muito simplório com relação à roupa, mas também muito claro, né? Quando a gente escolhe uma roupa em detrimento de outra, também é uma escolha política, faz parte do contexto sociopolítico que nós estamos inseridos, né? E a gente analisar isso de uma maneira também de modo reflexivo. A minha pergunta é justamente sobre o acordo ortográfico, que a Darlene trouxe a questão, né? Se a senhora não acredita que, de certa forma, a argumentação de circulação de materiais em países lusófonos pode ser utilizada, né, para a gente engessar a língua, uma vez que
hoje os estudos, né, atuais, modernos, mais contemporâneos da linguística, enxergam a língua em sua dinamicidade, né? Se não pode, o acordo não pode ser utilizado também para um engessamento da língua portuguesa, sendo que, como eu disse, os estudos recentes colocam que a língua é dinâmica, ela está o tempo todo sendo modificada de acordo com seus usos e com um contexto específico dos falantes. Muito obrigada pela oportunidade da gente fazer essa breve discussão. Já agradeço desde já. Muito obrigada, professora Moema. Muito pertinente tudo que você coloca. Agradeço aí a interlocução com uma colega, né? Agora preciso fazer amizade com a Moema também, já que é parceira da Faz Raquel. contato dela logo. Pronto. Olha, com certeza toda seleção, toda escolha, toda escolha que a gente faz na vida significa uma posição política, uma posição ideológica, né? É bem diferente quando a gente pega um jornal e encontramos lá alguma coisa. Os grevistas quebraram tudo, ou os trabalhadores em greve, tudo isso, né, modifica o sentido das coisas, tudo isso carrega uma carga ideológica, né, enorme, enorme. Né? Então, sem dúvida, a questão da escolha, né, que a gente faça. Cada vez que você vai falar, você vai pensar na seleção que você está fazendo ali, porque a palavra não é só uma palavra, né? Ela é um conjunto de possibilidades de sentido e que o contexto vai ajudar, né, a direcionar. Né? E com relação a essa questão do acordo ortográfico, né, dessa circulação, de alguma forma, comprometer o dinamismo que é a língua, né? A língua é isso mesmo. Então, o próprio Saussure já falava, né, da dinamicidade da língua, a língua ela é esse movimento mesmo, a professora Moema frisou bem. Eu não vejo como a ortografia é mesmo algo no plano da grafia, a forma correta ou a forma aconselhável de escrever algumas palavras. Eu fico preocupada sempre quando a gente trabalha com o sentido das coisas, né? Agora, de uma perspectiva de semântica, né, que é a semântica que pode possibilitar, se eu tivesse um cerceamento semântico ou uma tentativa de uniformizar semanticamente uma língua, aí eu teria essa preocupação grande que a professora trouxe. Né? A língua, ela vai ter que fluir. Né? Essa questão da ortografia, para mim, ela é uma questão apenas que ajuda até a sedimentar a língua, a deixar a língua mais forte, porque nós temos aí uma possibilidade de registro comum, mas de usos e de movimentos dessa língua totalmente livres, né? Tanto linguística dentro do nosso espaço do Brasil, né? Então, como é que eu falo, né? Esses dias eu estava conversando, estava em reunião com o professor Luciano e com a professora Cora, e eles estavam me falando, né, dos termos que se usa, por exemplo, para falar o nosso pão francês aqui de São Paulo, né, que, se eu não me engano, é pão grosso. Quer dizer, isso significa... Pão de massa grossa. Pão de massa grossa, né? Pronto. Isso significa que a mobilidade ela acontece nesse outro plano, né? No plano lexical mesmo, de constituição de vocábulos, de novos sentidos que eu vou dando. Então, é muito divertido quando a gente fica no plano dos espaços todos de língua portuguesa, tentando entender como é que em um país se diz uma coisa e no outro diz outra. Então, como é que criança aqui no Brasil? Aí eu vou falar que pode ser miúdo ou pode ser puto em Portugal, mas se eu pegar a palavra miúdo no Brasil, pelo menos em São Paulo, eu vou pensar que miúdo tem a ver com os miúdos da galinha, por exemplo, né? O coração, o fígado, a moela. E se eu quiser falar dos miúdos da galinha em Moçambique, eu tenho que usar outra palavra, miudezas. Aqui temos curumim também, Regininha. Para o menino, né? No lugar de criança, de puto, de miúdo, curumim.
Então, veja, a questão da criatividade linguística, que eu acho que é o ponto que a professora Moema traz com bastante perspicácia, o dinamismo da língua tem a ver com a criatividade e a liberdade da gente criar na língua, né? E isso se mantém. Então, eu não acho que a ortografia cerceie isso, mas a gente precisa estar consciente, né, de que a norma escrita, ela vai, claro, privilegiar uma dada escolha. Vejam, por que os portugueses ficaram zangados com o acordo ortográfico? Porque houve uma norma de língua privilegiada, que foi o português do Brasil. Tá? Como eu disse para vocês, o maior número de coisas que ficaram assentes nesse acordo são do português do Brasil. E eles é que tiveram que se adaptar do lado de lá. Né? Então, isso é importante a gente pensar. Tá? Não sei se dei conta... Darlene falou aqui, Regininha, reparação histórica. Como é? Reparação histórica? Sim. Em que sentido? Eu não entendi. Por que ela... Ela falou que é brincadeira aqui. Falaram vingança também. Entendi. Agora entendi. Uma vingança linguística que a gente está fazendo de reparação histórica. Que a gente foi obrigada a falar português de Portugal, agora eles são obrigados a escrever o português do Brasil. Exatamente. E ponto, né? Mas essa perspectiva, né, que é uma perspectiva divertida, se a gente pensar assim, mas isso tem a ver com o poder econômico da língua. O poder econômico da língua portuguesa do Brasil é superior ao poder econômico da língua portuguesa de Portugal, de Moçambique, de Angola, por enquanto, viu? Por enquanto, porque as projeções mostram que o poder econômico que vai aflorar em Angola e Moçambique nas próximas décadas vai fazer com que o centro da língua portuguesa se desloque para lá também. Então, nós vamos ter, quem sabe, né, um aumento de circulação de palavras, né, desses contextos entrando no nosso dia a dia. Tá? Então, mas entendi, Darlene, gostei. Professora Moema, muito obrigada. Não sei se respondi. Moema, tudo certo? Alguém mais quer perguntar antes de continuar? A professora continua? Então, não? Vou continuar. Bora lá, Regininha. Só vou falar do Museu da Língua Portuguesa, que fica aqui em São Paulo, mas que tem muito material online e que eu acho que vale a pena vocês fazerem aí uma viagem, aí, um passeio no Museu da Língua Portuguesa, no site do Museu da Língua Portuguesa, que foi reinaugurado em 2021. Tá? Ficou lá atrás uma pergunta da Raquel, que era como a gente pode contribuir com o Museu Virtual da Lusofonia. Ora, vocês trabalham com muitos projetos, vocês têm muitos resultados de atividades que vocês fazem. A gente pode tentar fazer uma organização desse material e conversamos lá com o Museu Virtual e cria-se um espaço, né, de contribuição da Universidade Federal de Roraima, especificamente, né, do curso de vocês, né? Da educação no campo. Eu acho que seria fantástico se a gente pensasse nisso, porque material produzido, eu tenho certeza que vocês têm muita coisa. São TCCs, são trabalhos que vocês fazem para as diferentes disciplinas, os professores que produzem papers, assim, que publicam, é uma outra forma de divulgação também, que eu acho que a gente precisa explorar melhor, que é uma coisa que eu falo aqui no Mackenzie, né, e estou repetindo para vocês também, a gente precisa explorar melhor essa possibilidade de visibilidade daquilo que a gente produz, que é uma forma de mostrar não só quem somos, né, mas também de mostrar a riqueza mesmo que é a produção em língua portuguesa. Tá? Então, fica aí o desafio para vocês, o convite para vocês, para a gente pensar em formas de alimentar esse museu virtual da lusofonia. Vamos lá. Vamos amadurecer essa ideia mesmo, Regininha. Vamos amadurecer, eu acho que é importante, né? Outro conceito que eu queria falar com vocês é sobre o português ser uma língua pluricêntrica, tá? O que significa uma língua pluricêntrica? É aquela em que o centro está em toda parte e que não há um centro superior ao outro. Então, Portugal
não é o centro da língua portuguesa só porque o português lá nasceu. O Brasil não é o centro da língua portuguesa só porque nós temos o maior número de falantes no mundo. A língua portuguesa, ela tem seu centro onde estiver um falante da língua portuguesa. Então, é a ideia de um centro móvel. A língua está em toda parte, né? Ela é uma língua que tem diferentes variedades, em que a gente reconhece os falantes, mesmo às vezes com dificuldade de perceber se é esse sotaque é outro sotaque, mas você sabe que aquilo é língua portuguesa. Bom, a língua portuguesa também é considerada pluricêntrica, por quê? Porque ela foi adotada por diferentes estados nacionais, quer dizer, diferentes países falam a língua portuguesa. Certo? E esses diferentes países, então, olha que interessante, né? Nós temos gramáticas do português do Brasil, do mesmo jeito que Moçambique já tem gramática do português usado em Angola, e gramática do português de Portugal. Olha que interessante você ter descrições gramaticais das variedades, né? Eu tenho certeza que tem aí, com vocês, né? Que vocês tenham aí, em Roraima, descrições dos usos que se faz da língua portuguesa em Boa Vista. Isso é uma forma de gramática descritiva. Isso significa que o português é mesmo uma língua pluricêntrica. São provas, né, de que o português é uma língua pluricêntrica. Deixa eu tentar mudar aqui. Pronto. Mas nem sempre essa visão do português foi uma visão reconhecidamente pluricêntrica, porque no começo, né, dos séculos XVI até o século XX, então eu estou falando aqui de parte da nossa colonização, evocando o que a Darlene comentou agora há pouco, né, que a gente estava dando troco aqui, até o século XIX, o português era um sistema monocêntrico, ou seja, a única modalidade, a única variedade que tinha importância era o português de Portugal. Isso, durante o século XIX e XX, muda. Então, se a gente pensar no romantismo, em que há uma valorização da língua portuguesa do Brasil, eu começo a ter ali um sistema bicêntrico. São dois movimentos. É a norma do português de Portugal e a norma do português do Brasil. Eu tenho essas variedades concorrendo. Tá? Então, tivemos aí um momento que a gente chamou de bicêntrico, e a gente ignorava totalmente as outras normas. Angola, Moçambique, ninguém queria saber. E hoje a gente fala de um português pluricêntrico, em que todas as variedades são importantes, em que todas as variedades merecem ser descritas e legitimadas e reconhecidas. Então, hoje, eu falo de um português angolano, um português brasileiro, um português cabo-verdiano e assim por diante. Tá? Isso é falar de um português como uma língua pluricêntrica. Regininha. Oi, querida. A gente está caminhando para o final, gente, já, mas eu pensei numa coisa aqui. Você está falando dos muitos centros de língua portuguesa, né? E eu fiquei pensando, uma dificuldade que a gente tem aqui na educação do campo, que tem aqui em Roraima, várias vezes, os livros que chegam aqui, a maioria são publicados no Sul e do Sudeste. E tanto visão, escolha de texto, palavras... Ignora a realidade local. Exatamente. E como é que o professor da educação básica, na sala de aula aqui, pode tratar disso? Não estou falando para não usar o material didático, para não usar produto daí, mas para não só, porque a maioria é do Sul e do Sudeste, e não, às vezes não faz sentido aqui. Exato. Olha, eu acho que a saída é mostrar que é uma outra realidade, mas eu acho que tem, ao mesmo tempo, mostrar ou pedir para os alunos ajudarem. E como a gente diz isso aqui? E isso daqui existe aqui? Mas isso, o que será que não existe lá? Eu acho que a ideia de fazer contrapontos, né, para mostrar, na verdade, não as diferenças, mas a riqueza de sermos plurais, sabe? Eu acho que esse é o caminho, sabe? Deveria ser essa pegada para a gente poder trabalhar com esses materiais que vão do sul para o norte, né?
Paulo Freire já dizia há tanto tempo, né? Há tanto tempo, quando ele começou com a pedagogia do oprimido, ele começou justamente falando disso, da falta de adequação ao contexto, e aí parece que a gente não aprendeu a lição até hoje, né? É adequar ao contexto. Por que eu vou ensinar uva num contexto em que essa fruta não existe? Então, eu vou usar outra fruta. Eu vou falar do açaí, ponto. Né? Então, essa falta de adequação ao contexto, eu acho que é o que acaba atrapalhando o desenvolvimento na sala de aula. E mais, o professor não pode, né, achar que só porque ele está no material didático, só porque o material vem do sul, do sudeste, aquilo é lei. Aquilo é uma forma de ver a realidade, mas não significa que a realidade seja aquilo. Por isso que eu sou adepta, né, de nós trabalharmos com outras realidades e mostrando sempre a riqueza que é você poder ter a pluralidade. É a pluralidade de nomes para o pão de massa grossa, que aqui em São Paulo é pão francês, mas que no sul do país é o cacetinho e no Rio de Janeiro é o careca. Enfim, São Vicente trabalhar... na Média. Exato, é a ideia da gente trabalhar com o diverso. Raquel, deixa eu te perguntar, quer dizer que horas que acaba nosso encontro? Então, a gente está caminhando para o final já. Eu queria que você fizesse uma consideração final, assim, para a gente encerrar. E abrir para dúvidas. Tá a bom, gente acabou conversando mais, assim. Pois é, eu vou ter que pedir para a coordenadora, para a organizadora do curso, pessoal, para deixar eu falar, porque depois, outro dia, ela vai ter que achar um cantinho para mim, porque eu preparei, assim, né? Tem uma aula longa aqui para a gente discutir, mas, de qualquer forma, eu achei que deu para a gente levantar alguns pontos aqui. Eu ia trabalhar com vocês com a questão da variação diatópica, né, dessa variação, essa riqueza que a gente tem quando fala dos países de língua portuguesa, né? Não é só pensar no tamanho do Brasil, como a gente estava vendo, é o curumim, é o moleque, é o menino, é o miúdo, mas são outras possibilidades também que a gente tem, né, de trabalhar. Vamos ver se a gente encontra um cantinho para falar disso, né? Não, a gente vai ter uma aula exclusiva para falar disso. A gente marca uma aula. Hoje demorou um pouquinho, a gente vai marcar uma aula síncrona com os alunos do curso. E aí, prometo ficar mais quieta. Não, Raquel, tem que falar, eu acho que tem que falar, e eu gostaria muito de, na nossa outra aula síncrona, de eu poder olhar para a carinha das pessoas, né? Até para saber, né, se eles estão cansados de mim, etc. E tal. Então, eu ia mostrar para vocês, né? Eu ia mostrar para vocês essa diversidade, essa riqueza que a gente vai tendo, né, de diferentes formas da língua portuguesa. Deixa eu só por aqui no final, só para eu poder fazer um fecho, e aí a gente faz umas perguntas, e eu vou guardar esse material todo aqui para o nosso próximo encontro, né? Acho que a ideia é que o português é justamente essa língua que como diz aqui o nosso amigo Agualusa, ela é uma construção conjunta de todo mundo, não tem como. E se ela é uma construção conjunta, ela tem um pouco de cada um de nós, ela tem um pouco das nossas perspectivas, ela tem um pouco da minha forma de enxergar a realidade. A professora Moema trouxe um ponto muito importante. Quer dizer, tudo que eu falo, a seleção que eu fiz aqui, os exemplos que eu trouxe, os autores que eu coloquei, tudo isso revela uma perspectiva ideológica muito minha. E vocês não precisam necessariamente concordar com ela, mas vocês precisam estar atentos que ela é uma possibilidade, ela é uma forma de enxergar essa ideia da lusofonia na sala de aula que eu trouxe para vocês, né? A minha língua é a soma de todas as suas variantes, é plural e democrática. Acho que se tivesse que resumir, né, a minha participação hoje, o que eu gostaria era isso, que a gente saísse daqui pensando e lembrando que a língua portuguesa ela é um conjunto de variedades, que ela é plural, ela é democrática, porque todo mundo pode, dentro dela, falar livremente, ela não pode ter amarras, ela não pode ficar só fixa na gramática normativa, ela tem que dar conta, né, de que a gramática normativa é uma das variedades, das possibilidades que eu tenho de usar a língua, né?
E a riqueza do português é justamente essa capacidade, né, de ir se adaptando aos diferentes contextos, aos vários momentos, né, que a língua vai assumindo, né? Tudo isso para mostrar que a língua não é compacta, ela não é monolítica, mas ela é heterogênea e é dinâmica, né? E ela está sempre ali, mudando mesmo. E está mudando por quê? Porque nós estamos usando essa língua. A língua é movimento na medida em que a gente mexe com essa língua, a gente faz essa língua circular. E aí, para encerrar, com o Eduardo Lourenço, uma língua não tem outros sujeitos, senão aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu proprietário. O Eduardo Lourenço era um estudioso português, né, e ele era muito crítico dessa visão que alguns portugueses têm, felizmente não são todos, de que a língua portuguesa tem como centro Portugal, o que não é verdade, né? E ele deixa muito claro quando ele diz: ninguém é seu proprietário. Todos nós somos, assim, um pouco de condôminos dessa língua aí, tá bom? Então, aí eu, pulando do 10º slide para o 33, é assim que eu encerraria, agradecendo muito. Teve pedidos Diga. aqui na plateia para não ser uma próxima aula, e sim pelo menos 2 próximas aulas. Porque aí você divide a aula em 2, a gente conversa mais, estão pedindo para agendar 2 horários com você aí nos próximos 2 meses. Pode ser? Tá bom, se eles aguentarem, tá tudo bem. Tudo bem, gente? Para mim é um prazer, para mim é um prazer. Aí, ó, a gente vai fazer aula síncrona pelo Google Meeting, você vê a cara de todo mundo. Oba! Aí eu vou gostar. Obrigada, gente. Obrigada pela acolhida. Eu me senti praticamente aí. Mas, gente, embora estivesse aqui no temporal, vejam lá, fiquem à vontade. Agora a palavra é de vocês, né? Temos professores, alunos aqui, professores de educação básica. Pois é. Para mim é uma honra, né? Oi? É uma honra a gente estar com um público. O Geraldo está aqui, o Arthur, a Cleo, Edinete. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para a professora? Olha, se for para falar mal, faz no privado. Que assim eu fico... O Luciano está perguntando aqui, pedindo para vocês contribuírem com o vocabulário. Que 3 palavras assim, eu tenho aqui em Roraima para ela aprender? Opa, fala que eu vou anotar. Vem cá. Não, vem cá, Thaíris, vem cá falar com a gente. Ó, a Thaíris está vindo aqui falar contigo, Regininha, nossa aluna de educação do campo. Eu quero aprender. Eu tô aqui prontinha para anotar. Axé. É um palavreado que a gente usa aqui como... Eu não sei explicar. Isso, é tipo... Como é? Como é que eu escrevo? Põe no microfone e explica, Darlene, bora lá. Nós vamos explicar melhor. Na verdade, axé é uma palavra indígena, não sei se é macuxia ou pichana, mas aí se popularizou, né, que, entre as pessoas que não são indígenas, a falar axé como uma forma de confirmação, assim. Quando alguém fala alguma coisa, fala axé, parente, você está concordando com o que a pessoa está falando. Nossa, e eu escrevo como isso daí? Eu acho que não escreve. Eu vou criar uma forma. Escreve, gente. Axé. Não tem uma escrita ainda, Regininha. Então nós vamos fazer, né, gente? Ô, gente, olha aí o trabalho para vocês. Olha a descrição desses usos que são apenas orais. É uma forma de registro, né? Isso pode ser um tipo de uma gíria, né, Raquel? Adorei. Eu vou escrever axé assim, ó. A-T-C-H-E. Como é que é? Ixi, soletra. Vem cá. A-T-C-H-E. Ó, escrevi certo. Pronto. É uma intervenção para os índios do estado do Roraima. Olha, olha, vocês já vão pondo isso no glossário, gente. Vamos montar um glossário aí. Se a palavra for de origem indígena, coloca entre parênteses. Se for a origem do português da Venezuela, coloca entre parênteses. Olha só, Regininha. Você viu aonde esse? Ó. Peraí, seu nome de novo?
Neivana, vem cá falar com a professora. Vem cá, junta aqui. A Neivana está falando que achou uma definição na internet e que vai contrário com o nosso uso aqui. Ela vai explicar melhor, peraí. É da mesma origem, a expressão feita como forma de rejeição pelos índios do estado de Roraima. Axé, eu odeio isso, é o que aparece aqui como exemplo. Aí tem uma segunda definição de que é um neologismo formado através da junção de axé e tché e que indica um movimento artístico. Nossa. Olha que curioso. Foi registrado com uso e a gente conhece com outro. O Lu vai falar aqui também. Ô, prof, eu aprendi algumas coisas daqui. Já posso dizer que eu sou de Roraima, tá? Eu estou brocado. Brocado. Estar brocado acho que é estar com fome, né? Estar brocado. Estar com fome. E aí tem outra também, que é assim, meu amigo levou uma mijada da diretora. Eita. Mijada é chamar atenção. E eu vou pro piseiro hoje à noite. É que eu tô escrevendo, hein? Isso aí. Mais alguma contribuição, gente? O que é piseiro? Maceta, professora. O piseiro é uma festa onde dança, pisa muito, dança. Nossa. E essa aula foi maceta tipo hoje, Regininha. Meu Deus. Olha, gente, vocês têm que reunir essas coisas e fazer um glossário. Seria, assim, muito bacana no museu virtual. Os alunos na aula de semântica, que vai começar agora em abril, no curso de Educação do Campo. Podia fazer um glossário. Não é não, Josivandra? Galera, pode ser um trabalho coletivo, Raquel. Opa, com certeza. Um trabalho coletivo, fica bacana. Gente, perguntas, comentários, alguma coisa? Estão cansados, professora. Oh, meu Deus. Não, Regininha, muito obrigada pela colaboração aqui, pela participação. Queria de novo agradecer a todo mundo que participou. Lembro os alunos que essa é só a primeira aula. Quem não se inscreveu no Moodle ainda, se inscreva. Quem está com algum problema técnico, fale com a gente. A Darlene está ajudando nessa parte de escrever no Moodle. A Ângela também. Confiram, gente, os e-mails, se chega, se está confirmando. A gente teve um problema com o domínio da universidade, mas estamos resolvendo isso. Então, tem material no Moodle para as aulas. Nosso próximo encontro presencial vai ser o dia 6 de abril. Eu vou confirmar por e-mail se vai ser aqui ou vai ser em outro auditório, por questões técnicas, tá bom? E eu queria agradecer muito a presença de cada um. Vai ser aqui, Guilherme? Olha, o Guilherme acabou de informar que vai ser aqui nessa próxima aula. Dia 6 de abril. Guilherme, que sabe tudo de tecnologia e informática, que salvou a gente aqui com o David hoje. Bom, muito obrigada a todos. Temos um cafezinho aqui do lado. Regininha, tomara que próxima aula você consiga comer pão de queijo com a gente. Opa, mas olha, pão de queijo está me parecendo uma coisa muito do Sudeste, hein? É melhor a gente pensar uma coisa mais... não é? Vamos pensar uma coisa local aí, né? Bolinho, não sei do quê. Quando você vier aqui, vai ter paçoca para você comer, Regininha. Opa, aí sim. Eu tô gostando. Sabe o que é paçoca, Regininha? Não é a nossa paçoca, não, né? Não, não é. É salgada? Eu nem vou contar o que é a paçoca, mas você vai gostar. Então pronto. Então já tô gostando. Quando você vier, a gente faz paçoca, carne de sol, aí você vai ver que delícia. Opa! E olha, eu também quero agradecer, viu, Raquel, a sua parceria e a participação de todos esses professores, dos colegas todos. Eu estou muito honrada, viu? Eu me sinto muito privilegiada de estar conversando com vocês aqui. Para mim é que está sendo um grande aprendizado toda essa nossa troca, viu? É muito bom. É muito bom a gente ver os nossos alunos se tornando doutores e professores aí e levando, sim, uma atividade tão importante, tão relevante, que faz com que a universidade se aproxime da educação básica, que eu acho que é o que mais falta nesse nosso país, né? Menos verborragia e mais aproximação com a escola, né? Então, gente, bom café para vocês, bom pão de queijo, um beijo grande e até mais. Beijo, Regininha. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.
Pode cortar, Guilherme?